Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre balanceamento, que foi a última videoaula aí. Balanceamento de equações químicas. Balancear nada mais é do que acertar a quantidade de elementos químicos nos reagentes e nos produtos. Então vejamos esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um Mg, aqui eu tenho HCl. Então Mg mais HCl são os reagentes. A quantidade de elementos que estão nos reagentes tem que ter a mesma no produto. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, um Mg e eu tenho um H e um Cl. Do outro membro da equação química, que é o produto, nós temos um Mg, Cl são 2, então tem 2 Cl. H são 2, então tem 2 H. Observamos que a quantidade antes ela é diferente da depois. Então, nós temos que fazer com que as duas quantidades fiquem iguais e sempre a gente vai colocar para a quantidade maior, porque não tem como eu diminuir. Então, aqui, ó, um Mg e um Mg, correto. Então, o Mg eu não preciso mexer. Eu tenho aqui um H de um lado, 2 de outro, um Cl de um lado e 2 do outro. Pela regra, primeiro nós vamos balancear o Cl, que é um A metal, ele vem antes do hidrogênio. Primeiro nós balanceamos o metal, que seria o Mg, mas ele já está correto. Depois o ametal, o hidrogênio e por último, se tiver oxigênio. Então, eu tenho 2 Cls aqui, aqui eu tenho 1. Então, vou fazer o lado dos reagentes T2. Eu coloco o número 2 aqui, ó. Coloquei o número 2 aqui, eu fiquei com 2 Cls. Então, aqui passa a ter 2 Cls. Desse lado de cá tem 2 Cls. Quando eu coloquei o 2, ele vai multiplicar a quantidade de H também, porque é uma fórmula, HCl é uma substância. Então, o H aqui são 2. Desse lado tem 2. Então, agora eu tenho a mesma quantidade, ó, 1 Mg de um lado, 1 Mg do outro. 2H de um lado, 2 do outro. 2 Cl de um lado, 2 do outro. Então, a equação ficou balanceada apenas colocando esse 2 aqui, ó. Vejamos um outro exemplo que aparece aqui embaixo. Este outro exemplo, eu estou usando em bolinhas. Então, eu tenho uma bolinha que está em branco e uma bolinha que está colorida. Aqui eu quero saber os valores de X, de Y e de Z. E de W, desculpa. Então, aqui eu tenho, ó, duas bolinhas brancas. E do outro lado, tenho 3 bolinhas brancas. Eu preciso que eu tenha a mesma quantidade. A bolinha colorida, preenchida, tenho 2 desse lado e tenho uma desse lado de cá. Então, eu vou aqui, ó. Esse lado tem 2 bolinhas preenchidas, eu preciso ter 2 aqui. Para que esse lado tenha 2 preenchidas, eu vou colocar um 2, ó. Se eu multiplicar esse 2 vezes a quantidade, eu passo a ter 2 bolinhas preenchidas. De lá, tenho 2 bolinhas preenchidas também. Não preciso colocar número nenhum aqui. E quando eu colocar um 2 aqui, eu passo a ter quantas bolinhas que estão em branco? São 3, só que vezes 2, eu passo a ter 6 bolinhas. Então, desse lado eu preciso ter 6. Para eu ter 6, eu tenho que colocar um 3 aqui. Então, 3 vezes 2 bolinhas, 6 bolinhas em branco. E esse Y vai ficar com qual número? Esse Y vai ficar com o número 1, porque eu não preciso colocar número ali para multiplicar. Então, 1 que multiplica 2 fica 2. Então, eu tenho 3, o X vale 3, o Y vale 1 e o W vale 2. Espero que vocês tenham entendido como é o balanceamento. E por hoje, né, o nosso vídeo fica por aqui.